Olá, pessoal do primeiro ano. Aqui quem fala é a professora Ana Natália. E no vídeo de hoje, nós iniciaremos exercícios da apostila 2. Então, iremos falar da unidade 1, estrutura atômica, e resolver alguns exercícios da seção para casa, que estão nas páginas 225 e 226. Então, peguem as apostilas e vamos começar. Questão número 1. Sobre a configuração e distribuição eletrônica, é correto afirmar que. Então, temos várias alternativas aí e vamos ver qual delas é verdadeira. Então, primeiro, o elemento químico titânio, de número atômico 22, apresenta configuração eletrônica. Aí temos aí a configuração eletrônica, né? Caracterizando elétrons divididos em 5 níveis de energia. Primeiro, nós temos aqui o diagrama de Pauling, né? E através dele, nós podemos resolver, né, essa questão da distribuição eletrônica. Lembrando que nós temos que seguir, né, as setinhas que estão colocando em ordem de energia, do menor para o maior, certo? Então, nós temos que seguir, né, essas setinhas em ordem de energia para respeitar a distribuição eletrônica. Aqui nós temos 22 de número atômico, ou seja, 22 prótons, o que quer dizer que para um átomo neutro ele também tem 22 elétrons. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica para esses 22 elétrons. Primeiro, nós temos que observar que ele está respeitando aqui a ordem de energia, certo? Até o orbital 3D. E se nós somarmos cada número de elétrons aqui, nós vamos ver que o total vão ter exatamente 22 elétrons, ok? Agora, essa parte está verdadeira. Agora, será que eles estão divididos em 5 níveis de energia? Vamos ver? Então, o que são os níveis de energia? Será que eles estão divididos em 5 camadas? Eles estão indo até a camada O, certo? Se a gente observar aqui, a camada O, todos os orbitais têm na frente o número 5, ok? Por quê? Porque esse númerozinho da frente, ele sempre indica o número de camadas que existe, ok? Em qual nível está aquele orbital. Se a gente observar aqui na nossa distribuição eletrônica, a gente não tem o nível 5, então a gente não tem 5 camadas. O maior número que a gente tem é o 4, que indica que o titânio ele possui somente 4 níveis de energia e não 5, certo? Letra B. O subnível 4P apresenta maior nível de energia do que 4D. E se a gente seguir aqui a nossa ordem, ó, o 4P vem antes do 4D. Ou seja, significa que ele tem energia menor. Quem vem antes tem energia menor e não maior, ok? O número Z indica o número atômico e o número de nêutrons. Sim, Z é o número atômico, mas não indica o número de nêutrons, indica o número de prótons, certo? D. O número de elétrons da camada de valência do enxofre, que tem número atômico 16, é igual a 4. Então, ele está dizendo que o número de valência do enxofre é igual a 4. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a distribuição eletrônica para o enxofre, certo? 16 é o número atômico, ele tem 16 prótons, então o átomo nêutron também tem 16 elétrons. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica primeiro por subníveis, para a gente treinar aqui seguindo a nossa ordem. O nosso primeiro orbital é o orbital 1s, e no orbital S cabem 2 elétrons. Depois vem o orbital 2s, e no orbital 2s também cabem 2 elétrons. Depois do 2s vem o 2p, então 2p que cabem
6 elétrons. No orbital P cabem 6. Então, vamos ver. Até agora, a gente tem 2 mais 2, 4 mais 6, 10. Temos 10 elétrons, faltam 6 para chegar a 16, né? Então, o nosso próximo orbital, depois do 2p, é o 3s. 3s2, né? Temos 2 elétrons aí. Agora, no total, temos 12, só faltam 4. O nosso próximo orbital, depois do 3s, é o 3p. No orbital P, cabem no máximo 6 elétrons, mas como só faltam 4 para 16, eu vou colocar 4, certo? Só que esse aqui não indica a nossa, esse P4 não está indicando a nossa camada de valência. Para a gente achar a camada de valência, a gente vai passar agora de subníveis para níveis. Como que a gente vai fazer isso? O que tem o número 1 na frente indica que eu tenho a primeira camada. Então, na minha primeira camada, que é a camada K, eu tenho 2 elétrons. Na segunda camada, é a camada L, certo? Tudo que tem 2 na frente representa a camada L. E quantos elétrons eu tenho? 6 mais 2, 8, certo? E aqui, o que tem o 3 na frente indica que eu tenho a minha terceira camada, camada M. Quantos elétrons eu tenho? 4 mais 2, 6, certo? Então, essa aqui é a minha última camada, então é a minha camada de valência, que tem 6 elétrons e não 4, ok? E letra E. Cada orbital pode acomodar no máximo 2 elétrons, isso se eles possuírem spins contrários. Os orbitais apresentam formas e orientações diferentes. Essa tabelinha aqui que eu coloquei, ela que está no livro de vocês, inclusive, ela indica a representação gráfica dos orbitais. Esse aqui é o orbital S, esses são os 3 orbitais P, os 5 orbitais D e os 7 orbitais F, certo? Lembrando que em cada orbital eu posso colocar no máximo 2 elétrons e sim de spin contrários. O que quer dizer isso? Que eles estão rotacionando, eles estão girando em sentidos contrários. E a gente representa isso indicando uma setinha para cima e uma setinha para baixo, cada uma representando o spin diferente dos 2 elétrons. Então, em todos os orbitais, a gente vai sempre ter uma setinha para cima e uma setinha para baixo, representando que o número máximo de elétrons que cabem em um orbital é 2, desde que eles estejam com spins contrários, certo? E ele fala ainda que os orbitais apresentam formas e orientações diferentes, como a gente pode ver aí na figura, ó, temos o orbital S, os orbitais P, D e F, cada um com um formato diferente e apontando em direções diferentes. Então, essa aí é nossa alternativa verdadeira, ok? Vamos então para a próxima questão. Questão número 2. O tecnécio, que tem número atômico 43 e massa 98, é um elemento artificial de alto índice de radioatividade. Suas principais aplicações estão voltadas principalmente para a produção de ligas metálicas e em medicina nuclear para a fabricação de radiofármacos. Qual a sua distribuição eletrônica por subníveis de energia? Então, para a gente fazer a distribuição eletrônica, vamos seguir a ordem do diagrama de Pauling, certo? Lembrando que no orbital S cabem 2 elétrons no máximo, no orbital P, 6 elétrons no máximo, no orbital D, 10 e no orbital F, 14. Então, nós iremos
fazer a distribuição eletrônica respeitando a ordem de energia. E o número de elétrons que a gente vai distribuir é o mesmo do número de prótons, já que a gente está falando do átomo neutro. Então, vamos distribuir os 43 elétrons, ok? Então, vamos começar aqui, ó. Pela ordem de energia, nosso primeiro orbital é o orbital 1s com 2 elétrons. Depois do orbital 1s, vem o orbital 2s, onde cabem 2 elétrons, certo? Depois temos o orbital 2p, onde cabem 6 elétrons. Vamos só contabilizando aqui, ó. Até agora temos 6, mais 2, mais 2, temos 10 elétrons, né? Continuando. Depois do orbital 2p, temos o orbital 3s2, certo? Depois o orbital 3p6. Depois o orbital 4s2, né? Aqui nós temos mais 10 elétrons, então no total aqui agora temos 20 elétrons, né? Somando todos esses numerozinhos aí de cima. Depois do orbital 4s, vem o orbital 3d. 3d, que cabem 10 elétrons. Então, temos 30 no total agora, né? 30, né? Faltam 13. Depois do orbital 3d, temos o orbital 4p, onde cabem 6 elétrons. Então, temos 36, certo? Depois do orbital 4p, o orbital 5s2, certo? Temos 38 elétrons agora, certo? Vamos continuar aqui embaixo. 38 para 43, faltam 5, né? Então, agora no orbital 4d, nós vamos colocar 5, que é o que restou, totalizando 43 elétrons, certo? Então, essa aqui é a nossa distribuição eletrônica em subníveis, ok? Questão número 3. O ouro é tão inerte que pode ser encontrado na natureza na forma do metal. O ouro puro é classificado como ouro 24 quilates. Suas ligas com prata e cobre são classificadas de acordo com a proporção de ouro que contém. A distribuição eletrônica em subníveis para o ouro é igual a... Então, olha só, a nossa distribuição eletrônica, a gente está vendo aqui que o número atômico é 79, quer dizer que ele tem 79 prótons, né? Então, ele também tem 79 elétrons no seu estado neutro. Então, temos que fazer a distribuição eletrônica para 79, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é somar esses valorezinhos aqui de cima que indicam os números de elétrons que foram distribuídos. Se vocês somarem em cada opção, na alternativa A, vocês vão ver que a letra A eu tenho 65 elétrons. Na letra B, eu vou ter 79. Na letra C, 79. E na letra D, 65. Como a gente tinha que fazer a distribuição eletrônica para 79, a gente já pode eliminar a letra A e já podemos também eliminar a letra D, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai observar a ordem de energia dos orbitais, se está respeitando a ordem do diagrama de Pauling, ok? Então, o primeiro orbital é o orbital 1s, está ok na letra A, na letra B e na letra C. Depois temos o orbital 2s, o orbital 2p, o orbital 3s, 3p
E após o 3P vem o 4S. Isso só está ocorrendo na letra C. Na letra D, ele inverteu, ele não colocou na ordem correta de energia, certo? Então, a letra B está falsa e a nossa letra C é a alternativa correta. Questão número 4. O jornal Folha de São Paulo publicou em 19 de junho de 94 uma matéria sobre as empresas norte-americanas que estavam falsificando suco de laranja. O produto, vendido como puro, estava diluído com água. A fraude foi descoberta através de medida de teores de isótopos de oxigênio. O isótopo mais pesado fica um pouco mais concentrado na água presente nas plantas em crescimento do que na água proveniente de fontes não biológicas. Considerando os isótopos de oxigênio 16 e oxigênio 18, é incorreto afirmar que. Então, vamos lá. Esses isótopos, se eles são isótopos, quer dizer que eles têm o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Para o oxigênio, o número atômico é igual a 8, tá? Então, temos o número atômico 8 para os dois. E aqui em cima nós temos o número de massa, certo? A partir do número de massa e do número de prótons, se a gente sabe que massa é igual a prótons mais nêutrons, se a gente fizer a diminuição, massa menos prótons, a gente acha o número de nêutrons, que é 8 para o oxigênio 16, 10 para o oxigênio 18. Então, vamos analisar as nossas alternativas. Letra A. Ambos possuem o mesmo número atômico. Está correto, número atômico 8, por isso que pertencem ao mesmo elemento químico e são isótopos. Letra B. Ambos possuem a mesma distribuição eletrônica. Se eles possuem o mesmo número de prótons, possuem o mesmo número de elétrons e, consequentemente, a mesma distribuição eletrônica. Correto. C. O número de elétrons é respectivamente igual a 16 e 18. Não, 16 e 18 é o número de massa. O número de elétrons é 8 para os dois. Essa é a nossa afirmativa falsa, então. E por último, a soma de prótons e nêutrons é respectivamente 16 e 18. Correto, a soma de prótons e nêutrons indica a massa, que é respectivamente 16 e 18, tá? Resposta, então, letra C. Questão número 5. O átomo de um elemento químico X apresenta no estado fundamental a seguinte distribuição eletrônica nos níveis de energia: K igual a 2, L igual a 8, M igual a 2. Sabendo que um dos isótopos deste elemento tem 12 nêutrons, a sua representação é... Então, olha só, nós temos aí a distribuição eletrônica, como os elétrons estão distribuídos em camadas. E nós podemos ver, se a gente somar, ó, 2 mais 8, 10, mais 2, 12. Então, esse átomo tem 12 elétrons. Ele está dizendo que está no estado fundamental, ou seja, o átomo é neutro. Se ele tem 12 elétrons, então ele também tem 12 prótons, ou seja, o seu número atômico é igual a 12, certo? Ele deu aqui o número de nêutrons desse isótopo. Se fizermos que a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, então a minha massa vai ser 12 prótons mais 12 nêutrons, que é igual a 24. Então, como ficaria a representação desse elemento químico? O número de massa em cima, né, que é igual a 24, e o número atômico, o número de prótons embaixo, que é igual a 12. Então, nossa resposta aí, letra B. Questão 6. Em 1987, ocorreu em Goiânia um grave acidente por contaminação com material radioativo, quando a blindagem de uma fonte de césio foi destruída. Sobre o átomo de césio, é correto afirmar que... Então, vamos analisar o átomo de césio. Ele tem a massa, que fica sempre aqui em cima, é igual a 137.
O número atômico, que fica sempre embaixo, é igual a 55. E o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Então, ele também tem 55 prótons. Como ele está neutro, não tem carga, quer dizer que ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. E para a gente achar o número de nêutrons, a gente vai subtrair, por causa da nossa formulazinha, massa é igual a prótons mais nêutrons. Quando a gente quer achar o número de nêutrons, a gente faz o quê? Massa menos o número de prótons. Se a gente subtrair 137 menos 55, a gente vai achar 82. Esse é o número de nêutrons. Vamos agora analisar nossas alternativas. Então, sobre o Césio, é correto afirmar que o seu número de prótons é igual ao número atômico do bário? O número de prótons do Césio é 55 e do bário é 56. Então, essa alternativa está falsa. O número de nêutrons é igual a do átomo de bário, desse bário aqui. Então, vamos calcular o número de nêutrons aqui para esse bário, certo? Fazendo 138 menos 56, que vai dar igual a 82, ou seja, o número de nêutrons é igual, certo? Vamos continuar analisando as outras alternativas. O número atômico é igual ao do xenônio. Não, ó, o número atômico do xenônio é 54 e não 55. Se eles tivessem o mesmo número atômico, eles teriam o mesmo símbolo, já que eles pertencem ao mesmo elemento químico, né? D. Distribuição eletrônica igual a de um átomo de iodo. Para ele ter distribuição eletrônica igual, ele precisa ter o mesmo número de elétrons, né? E esse átomo de iodo, ele tem 53 elétrons no seu estado neutro, seu estado fundamental. E questão é número de nêutrons igual ao do átomo de Césio 133. Então, se a gente fizer 133 menos 55, a gente acha que são 78 nêutrons. Então, não tem o mesmo número de nêutrons. A alternativa correta, então, letra B. Questão 7. O número de elétrons do íon X2- de um elemento X é igual ao número de elétrons do átomo neutro de um gás nobre. Esse átomo de gás nobre apresenta distribuição eletrônica igual a, temos aqui a distribuição eletrônica, e número de massa 40. Diante disso, é correto afirmar que. Então, vamos lá. Vamos somar aqui o número de elétrons, né, desse gás nobre, né? Então, nós temos 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 12 mais 6, 18, certo? Então, esse gás nobre tem 18 elétrons. Então, o meu ânion também tem 18 elétrons, certo? Lembrando que esse sinalzinho aqui, essa carga de 2 menos, se ele está com carga negativa, quer dizer que ele ganhou partículas de carga negativa, ou seja, ele ganhou elétrons, no caso, 2 elétrons. Então, o ânion tem 18 elétrons, né? Depois de ter ganhado 2 elétrons. Então, o átomo neutro vai ter 16 elétrons, vai ter 2 elétrons a menos, certo? Então, vamos lá. O número atômico do elemento X é 16. Se o átomo neutro tem 16 elétrons, ele também tem 16 prótons, ou seja, o seu número atômico é 16. Verdadeiro. 2. Para os átomos do elemento X, o número quântico secundário dos elétrons do subnível 2p é 2. O que é o número quântico secundário? O número quântico secundário indica qual é o subnível de energia, tá? Se é o subnível S, P, D ou F. Para o subnível S, o número quântico é 0. Para o subnível P, 1, para o D, 2 e para o F, 3. Então, para 2P, o número quântico não é 2, o número quântico é 1. Então, essa está falsa, ok? 4. A eletrosfera dos átomos do elemento X está dividida em 3 camadas ou níveis de energia definidas
onde se localizam os elétrons. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica, ó, vamos nos basear nessa distribuição eletrônica aqui e vamos fazer a distribuição eletrônica para 16 elétrons. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Até agora eu tenho 2 mais 2, 4 mais 6, 10, 12 elétrons. Para 16 faltam 4, então 3p4, certo? E a partir daí nós podemos ver qual é o nível de energia, quantas camadas ele tem, ó. Eu tenho aqui a camada K, indicada pelo número 1, a camada L, indicada pelo número 2, e a camada M, indicada pelo número 3. Então, eu tenho 3 camadas, 3 níveis de energia, então, está correta a número 4. E, por último, átomos do elemento X perdem 2 elétrons para adquirir a configuração X2-. Na verdade, não. Se ele está ficando com carga negativa, ele está ganhando elétrons que têm carga negativa. Então, essa é falsa. A nossa soma, então, 1 e 4, a soma das alternativas verdadeiras é igual a 5. Questão 8. O alumínio é o metal mais abundante da crosta terrestre, sendo o principal componente da alumina, utilizada para a obtenção de alumínio metálico. No composto acima, o alumínio está na forma de um cátion trivalente. A distribuição eletrônica deste íon é, então, um cátion trivalente. Cátions têm cargas positivas, certo? Cátions, então, eles perdem 3 elétrons, perdem elétrons, na verdade. E o fato de ser trivalente indica que eles perderam 3 elétrons, certo? O alumínio, se a gente for olhar na tabela periódica, ele tem o número atômico 13, certo? Se ele é um cátion trivalente, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons, então esse átomo no estado neutro deveria ter 13 elétrons. Mas, como ele perdeu 3, então ele tem 10 elétrons. Então, nós teríamos que fazer a distribuição eletrônica para 10 elétrons, certo? Então, se vocês somarem, nenhuma das alternativas aqui está dando 10 elétrons. Na verdade, aqui era para ser 6, tá? Aí a gente teria 10 elétrons totalizando aqui, e essa seria a nossa resposta correta. Aqui, na letra B, nós temos 12 elétrons. Na letra C, nós temos 13 elétrons, que não é a distribuição eletrônica do íon, e sim do átomo neutro. E na letra E, nós temos 16 elétrons, certo? Então, nenhuma das alternativas estaria verdadeira, a não ser que isso aqui esteja errado aí. Sim, a letra A é a nossa resposta correta, ok? E provavelmente está errado. Já botem aí, já consertem para marcar a alternativa correta. Então, a gente nem precisou olhar a distribuição eletrônica, certo? A gente só somou o número de elétrons e ver o que correspondia ao que a gente queria. Última questão, questão número 9. Uma nova e promissora classe de materiais supercondutores tem como base o composto diboreto de zircônio e vanádio. Esse composto é sintetizado a partir de um sal de zircônio 4. O número de prótons e de elétrons do íon zircônio 4 e o número de elétrons da camada de valência do elemento boro no estado fundamental são, respectivamente. Então, vamos ver aqui, ó, ele deu a informação que o número atômico do zircônio é 40. Então, o zircônio 40 é o seu número atômico, né? Então, quer dizer que ele tem 40 prótons. No estado fundamental, ele também tem 40 elétrons. Como ele está com a carga 4+, quer dizer que ele perdeu, né? Quer dizer que ele perdeu 4 elétrons. Então, ele tem 40 prótons e tem 36 elétrons, certo? Então, já podemos marcar aqui, ó. Ele está pedindo primeiro, ó, o número
atômico, né? O número de elétrons. Não, primeiro o número de prótons e depois o número de elétrons. O número de prótons é 40, o número de elétrons é 36. Então, já podemos tirar essas alternativas, certo? E agora para o boro, ele quer saber o número de elétrons da camada de valência. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica para o boro, que tem 5 elétrons. Primeiro, por subníveis, se a gente seguir a nossa ordem, ó, 1s2, 2s2, 2p1, né? Se eu fizer a minha distribuição eletrônica em camadas, como é que fica? K, que é a minha primeira camada, tem 2 elétrons. L, que é a minha segunda camada, está representada por tudo que tem o 2 na frente, tem 3 elétrons, 2 mais 1. Então, a nossa resposta aí, na minha camada de valência, eu tenho 3 elétrons. Então, 3 é a nossa alternativa correta, letra E. Então, para a aula de hoje é só. Vejo vocês na próxima semana.